esperança e sem Deus no mundo. Claro que quando morre um familiar, graças a Deus nunca perdi ninguém da minha família, mas eu sei que até o Senhor Jesus Cristo chorou na morte de Lázaro. Mas quando se trata do ímpio, das pessoas sem esperança, a coisa fica pior. Diz que na África Central existem alguns países ali que o desespero por tradição, por cultura, é tão feio que nós não conseguiríamos assistir um velório e um sepultamento. Diz que os gritos são dilacerantes, arrancar de cabelo, o choro é simplesmente desesperador. Enquanto que nós cantamos hino e louvamos ao Senhor naquele momento de grande dificuldade. O versículo 14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha só, não existe um fato tão atestado na história desse mundo como a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos de fato. A Bíblia diz que o testemunho de dois é verdadeiro. Ele não apareceu apenas para um ou para dois. 1 Coríntios 15:7, ele apareceu numa vez para mais de 500 pessoas. Então é um fato bem atestado que ele realmente ressuscitou. E quando esse versículo diz: se nós cremos que ele morreu e ressuscitou, assim também, ou seja, agora ele está ligando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo com a ressurreição dos salvos. E aí ele diz: assim também aos que em Jesus dormem. Ou seja, tem que observar bem, aqui está dizendo aqueles que em Jesus dormem. Não está dizendo todo mundo, porque tem muita gente que morreu sem Cristo e esses não estão dormindo, esses aí estão lá no inferno mesmo. Embora seu corpo esteja ali esperando uma outra ressurreição que ocorrerá aí 1000 anos depois, mas a sua alma estará no inferno. Mas aqui está falando daqueles que em Jesus dormem. Agora é interessante observar que o versículo, a parte final, diz assim: Deus os tornará a trazer com ele. Outra tradução diz que Deus trará em sua companhia. Pergunta pode ser feita aqui: de onde? E quem são eles? Claro que é do céu. Quando nós pensamos na parábola do rico e do Lázaro, aquele mendigo chamado Lázaro, a palavra diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele está lá em cima. Então é de lá que ele vai trazer em sua companhia. E a pergunta: quem são eles? Obviamente é os espíritos de todo o cristão que está na eternidade. É todo o cristão que está na eternidade. Então, no arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo estará voltando e na sua companhia todos aqueles salvos que partiram, que estão dormindo. Para quê? Está vindo de volta para que aqui nesse mundo, então aqui na terra, o seu corpo seja então despertado do sono. Do sono se desperta, da morte se ressuscita. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Sabia que este versículo, esta frase, é a primeira vez que aparece ou seja, é a única vez e a primeira vez que aparece na palavra de Deus. Versículo 15. 1 Tessalonicenses 4. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Primeira vez que agora aparece. Aqui nós temos a terceira base para que o crente deposite a sua fé
acerca da sua ressurreição e arrebatamento. Em primeiro lugar, nós não podemos deixar de mencionar que a base da nossa fé está na morte, ou seja, na obra ali no Calvário. Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A terceira, aqui ele está dizendo, dizemos pois isto pela palavra do Senhor. 1 Coríntios 15. Ele também vai dizer pela primeira vez no versículo 51. Do que ele está chamando então essa terceira base para a nossa fé? De mistério, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então aqui temos a terceira base da nossa fé. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui ele começa então a explicar a ordem dos acontecimentos naquele dia e está dizendo que a ressurreição é algo que tem que acontecer primeiro, que então nós que estamos vivos temos que dar precedência ou prioridade à ressurreição. Uma vez ressurretos, então seremos transformados e arrebatados, ou seja, arrebatado e transformado. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Lembra lá em Evangelho de João 14? Na casa de meu pai, muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde estejais também, voltarei. E aqui ele está dizendo, o mesmo, aquele mesmo que disse o Senhor Jesus Cristo, descerá do céu. E aí ele começa a mostrar aqui 3 sons que vamos presenciar, vamos ouvir no arrebatamento. O primeiro ele está dizendo, ele vai vir com alarido. Se for procurar num dicionário aí, essa palavra parece meio estranha, porque ela vai aparecer como algazarra ou como, por exemplo, gritaria. Mas é uma palavra que também é reconhecida no meio militar, ou seja, é uma palavra militar. E não é do pelotão, e sim do comandante. Ou seja, um comandante está comandando a sua tropa, o seu exército, e ali ele então tem as palavras de comando. E embora que essas palavras de comando ali daquele comandante são ditas alta, gritada, o Wagner participou, fez o exército em Brasília, certamente ele conhece bem. E entendemos que o Senhor Jesus Cristo, quando estava ali diante do túmulo de Lázaro, ele não disse baixinho, Lázaro, vem para fora. Ele disse em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então percebemos que aquele tom é o alarido. Uma voz de autoridade, uma voz de comando. E certamente ali no arrebatamento, o Senhor então está usando de autoridade para todos aqueles que foram soldados deles aqui nesse mundo. Agora, talvez você pense, o que será que ele estará dizendo? Qual será a primeira palavra que o Senhor vai dizer, talvez, ali naquele momento do arrebatamento? Vamos ver uma palavra em Eclesiastes aqui? Não, acho que é melhor cantar esse. No capítulo 2. Deixa eu ver.
versículo 10. Aqui, muita gente estudiosa entende que talvez esta seja uma das frases que vai estar na boca do noivo. O Senhor Jesus Cristo é o noivo, a igreja a noiva. E aqui ele estará dizendo, ou seja, aqui ele diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Então, o noivo dizendo para a igreja, talvez principalmente para aqueles que já partiram para a eternidade, que estão deitados nos túmulos, e aqui diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Ou seja, suba ao meu encontro. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Arcanjo, nós entendemos que está falando de um ser celestial. Quando nós pensamos nos anjos, nesses seres celestiais, espirituais que existem lá no céu, quando olhamos para o Velho Testamento, nós lemos sobre querubins, serafins, príncipes. Quando lemos aqui no Novo Testamento, veja Efésios. No capítulo 3 e versículo 10 diz assim: para que agora pela igreja as multiformes sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então esses seres aqui, eles são chamados de potestade, de principados. Mas precisa de conhecimento e sabedoria, porque veja só aqui em Efésios capítulo 6 e versículo 12. O que ocorre? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, então existe dois reinos, o do mal e o do bem. E lá eles também têm os mesmos nomes. Em Efésios capítulo 2 e versículo 2, também ele recebe o nome de príncipe, segundo o príncipe da potestade do ar. Então é preciso ter sabedoria para diferenciar eles. Vamos para Daniel capítulo 10. O Senhor descerá com voz de arcanjo. Nós sabemos o nome de pelo menos dois, o anjo Gabriel e aqui no caso então é o arcanjo Miguel. Aqui no capítulo 10 e no capítulo 12, primeiramente capítulo 12 versículo 1: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. No capítulo 10, versículo 13, volta um pouco atrás aí. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Aqui está falando do arcanjo Miguel. Primeiro o da Pérsia seria o próprio Satanás. Miguel aqui ele é chamado de primeiro príncipe, que está dando a importância a uma espécie de hierarquia aqui lá em cima. Então, se ele é um dos primeiros príncipes, nós podemos ver a importância do arcanjo Miguel. E no capítulo 12, então, ele é chamado de grande príncipe. Ele aqui está então combatendo Satanás, abrindo os caminhos do céu e a terra para a oração de Daniel. Ele sempre esteve ocupado, o arcanjo Miguel, contra combater as forças satânicas.
Lemos lá em Judas, ele contendendo contra o diabo a respeito do corpo. Também em Apocalipse 12:7, ali então ele e o seu exército vai estar lutando contra Satanás e os seus anjos. Ele 6 vezes ele aparece aqui na palavra de